Bem-vindos ao vídeo 3 da segunda aula, tectônica de placas. Nessa parte a gente vai abordar muito mais sobre a estrutura da placa tectônica, não só a oceânica, que a gente já falou mais, mas principalmente a continental, e mais no fim da aula falar sobre hotspots, que aí a gente já vai ter visto tanto os limites divergentes, convergentes e vai entrar no hotspot. Obviamente que a gente vai aprofundar tudo mais para frente. Então, o primeiro entendimento, o que são essas placas? A placa não é crosta, a placa não é só manto, a placa é uma parte litosférica, é a porção rígida da Terra superficial. Ou seja, quando a gente pega a divisão física da Terra, nós vamos ter a litosfera, que inclui a crosta inteira, a crosta que é alumínio silicatada, mais a parte do manto litosférico, que é rígido, ferro magnesiano com muita sílica. O manto também é silicático, até chegar na parte da astenosfera. A astenosfera é a zona de baixa velocidade, ela diferencia muito no globo afora, ela é muito diferente em termos de espessura em regiões de crosta continental e em regiões de crosta oceânica, de litosfera continental e litosfera oceânica. E isso fica muito evidente quando a gente vai olhar a velocidade de onda S. Ou seja, onde a velocidade de onda S ela é muito baixa, isso quer dizer que ela caiu já quase na zona de baixa velocidade, já quase na astenosfera. E isso é muito comum na região de cadeias mesoceânicas, tanto no Atlântico, quanto no Índico, quanto no Pacífico. Em compensação, em regiões de litosfera continental, lembrando sempre que as placas são litosfera, crosta, mais manto litosférico, mais a parte superior do manto rígido. Em regiões de litosfera continental, a velocidade da onda S vai variar muito. Em regiões onde a quilha é mais profunda, isso quer dizer principalmente em regiões cratônicas, onde a litosfera vai lá embaixo, quase na mesosfera, praticamente não tem astenosfera, a velocidade da onda S vai ser muito rápida. Isso é muito comum em regiões cratônicas, como no São Francisco e no Cráton Amazonas, aqui na América do Sul. A gente pode ir para toda a região da Sibéria, a região do Grande Cráton norte-americano, também na Austrália e assim por diante. Quando a gente vai ver a separação das placas litosféricas, a gente tem um total de 55 placas tectônicas no planeta. Mas 15 principais é que é bom saber, as outras 40 são menores. Dessas 15 principais, elas são muito fáceis de guardar, porque é um nome geográfico. Tem a grande placa sul-americana, que é onde nós estamos, placa de Nazca, Escócia, caribenha, a placa africana, arábica, eurasiática e assim por diante. A placa sempre leva um nome geográfico muito fácil da gente puxar na memória. Mas é bom saber o nome das 15 principais placas. Nós estamos na placa sul-americana. Ela tem 43,6 milhões de quilômetros quadrados, faz limite com outras 8 placas, sendo 7 maiores. O limite oeste é aqui na dorsal, na abertura do Atlântico, e o limite leste é basicamente com os Andes, principalmente com a placa de Nazca. Tem outros limites também, alguns transformantes, outros compressivos. A maior placa de todos, algumas curiosidades, a maior placa de todos é a do Pacífico, tem 103 milhões de quilômetros quadrados e faz limite com 7 placas maiores. A placa do Pacífico ela é basicamente rodeada por limites compressivos, por limites destrutivos, e é isso que forma o cinturão de fogo do Pacífico. É uma série praticamente contínua de trincheiras, são 40 mil quilômetros de extensão, 452 vulcões, isso quer dizer 75% dos vulcões ativos no mundo. Algumas curiosidades sobre essa placa do Pacífico: nela está a Fossa das Marianas, a trincheira das Marianas. Essa é a região mais profunda do globo terrestre, chega a 11 quilômetros de profundidade. Para uma comparação, o Everest tem cerca de 8,5 km. Um avião que faz voos comerciais voa entre 9 e 10,5 km. E a Fossa das Marianas tem 11 quilômetros de profundidade. Umas curiosidades sobre essa região: o Cameron
que fez o Titanic, que fez Avatar, ele já foi com um submarino lá para baixo para entender um pouco da vida de lá, até para as próximas filmagens. E tem algumas teorias, perdão, de que é jogado material radioativo nessa região, já que a região mais profunda está indo para baixo. Não é algo muito sensato, mas novamente são só teorias, não tenho prova de nada, só estou falando de curiosidades gerais sobre a Fossa das Marianas e sobre o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, os limites de placa, isso daqui é bem geogeral, eles são basicamente divergentes, convergentes ou transformantes. Isso quer dizer, eles podem ser construtivos, destrutivos ou simplesmente transformantes, que se mantêm. E esses limites, eles são todos delimitados a partir de sísmica. Como a gente pode ver nesse mapa aqui, a sísmica, onde nós temos um limite construtivo ou um limite divergente nas fossas, nas cadeias meso-oceânicas, nós temos majoritariamente sismos rasos, que são até 70 quilômetros de profundidade. Quando a gente vai passando para sismos intermediários e profundos, são em regiões onde nós temos limites convergentes, onde nós temos limites compressivos. Então, sempre onde a gente tem os limites mais rasos de placas são nas dorsais, em rifts, ou em alguns limites transformantes. Isso daí, se a gente for pegar a região do Atlântico, está lotada de limite transformante. Nessas regiões os sismos são rasos e os intermediários a profundos, ou seja, maior que 300 km até 70 km, geralmente são em limites destrutivos, tanto nos Andes, quanto nos Himalaias, quanto em todo o círculo de fogo do Pacífico afora. Okay? Mas por que faz tanto sismo assim? De um lado a litosfera está abrindo, de outro ela está sendo consumida nas zonas de subducção. A zona de subducção tem uma região que é chamada de região Benioff-Vadadi. É uma zona planar e esse nome é em homenagem aos dois sismologistas que caracterizaram essa zona de Benioff-Vadadi, que é o Hugo Benioff e o Kiyo, acho que é assim que pronuncia, não sei, Kiyo-Vadadi. Então, é uma região planar com altíssima sismicidade. E começa lá em cima, lógico que o sismo aqui de cima vai ter uma causa diferente do sismo aqui de baixo. O sismo aqui de cima geralmente é pela flexão que a litosfera faz quando forma o bulge. Isso daí em sedimentos, vocês devem lembrar, em sedimentologia, estratigrafia, de bacia de back bulge, fore bulge, afora, o bulge ele é formado geralmente por um arqueamento da litosfera. Quando faz essa flexão para o arqueamento, tem sismo para todo lado. Aqui, quando a gente desce um pouquinho mais, a gente já vai ter os sismos, mas aí o sismo vai ser por conta da fricção, da falha reversa, da falha de empurrão. E conforme nós vamos descendo até aproximadamente 670, 700 quilômetros de profundidade, a gente começa a ter muito sismo por uma deformação interestratal e intraestratal do próprio slab, e lá embaixo mesmo, por volta de 600 quilômetros, começa muito sismo por liberação de calor de mudança de fase mineral, principalmente a olivina indo para o espinélio. E vai indo até quebrar o slab e aí vai descendo afora até chegar na camada de duas linhas, que é ali no limite do manto inferior com o núcleo exterior, que é líquido. E o que vai guiar? Basicamente, a gente chegou na zona de subducção. O que guia a zona de subducção, além das correntes de convecção que o Arthur Holmes já tinha definido lá atrás, é a força-peso. O fator primordial para definir se uma subducção vai ser de baixo ângulo ou de alto ângulo é a força-peso. É o tanto que a litosfera que está sendo subduzida é densa, fria, entulhada de sedimentos, entulhada de rochas hidratadas ou não. E aí, quanto mais pesada, acaba que o ângulo da subducção vai ser cada vez maior. E é sempre a litosfera oceânica que vai envelhecendo, esfriando, ficando mais densa, acaba afundando cada vez mais, desce pela zona de baixa velocidade e entra na mesosfera fora. Tendo entendimento tanto de regiões construtivas quanto destrutivas e transformantes, vamos entender um pouco também sobre os hotspots, que seriam o último elemento
para a gente colocar todo um arcabouço entre tipos crustais. Eu já vou deixar indicado, tá lá no mesmo canal que eu estou colocando todas as aulas, tem esse artigo que é da Maiado Calistrato e o Vitor. Eles fizeram Hotspots, colocaram um histórico sobre hotspots bem interessante, ficou bem didático. Então, eu já começo colocando um breve histórico. Realmente recomendo ver esse vídeo deles, ficou muito bacana. O termo hotspot ele é razoavelmente recente, ele veio na década de 70, para explicar algumas ocorrências vulcânicas que não estavam fazendo sentido só pela tectônica de placas. E vou explicar por que eles não faziam sentido. O que a gente tem de hotspots no mundo afora? Basicamente o Yellowstone, Havaí, Galápagos, Açores, a Islândia. E a ideia é uma pluma mantélica que ela vai afinando rumo à litosfera e assume-se que ela é estacionária. E agora, o que é até interessante nesse artigo que a Mayal Calistrato e o Vitor explicaram é que os hotspots, eles são realmente realmente spot, ou seja, eles são tão quentes assim e eles são pontuais. Bem, o que dá para entender claramente pelas tomografias mantélicas é que você tem uma zona de baixa velocidade da onda S e isso está indicando que é uma região que está ficando um pouco mais plástica. Então, todos esses pontos que estão aqui estão refletidos nessas regiões aqui, seja Samoa, Cabo Verde, Ilhas Canárias, Islândia. E o que é legal, olha como que a onda S perde velocidade. Essas cores quentes é onde a onda S perde velocidade, as cores frias é onde ela é mais rápida. E essas regiões de baixa velocidade, essas grandes regiões de baixa velocidade de onda S, é o que são chamadas plumas. Alguns autores preferem não chamar de pluma mantélica e preferem simplesmente o termo grande zona de baixa velocidade de onda S. Um dos exemplos mais famosos é a cadeia do Havaí Imperador. Isso daí coloca no Google Earth, é fantástico, é uma cadeia gigantesca que vai se estendendo desde o meio do Pacífico até chegar lá em cima, pertinho do Alasca, Aleutas, maravilhosa. E tem diversos trabalhos de datação que vão olhando, inclusive, todas as intrusões e chega num ponto onde há uma rotação da placa e muda o ângulo dessa linha de intrusões do hotspot. As evidências de que precisaria de ter alguma coisa além da simples moção de tectônicas de placas para gerar esse tipo de vulcanismo, o principal é essas ilhas, quando veio a radiometria, viram que a datação radiométrica, a datação isotópica, viu que essas ilhas, por exemplo, que o Havaí, ele é mais novo do que a litosfera oceânica que está logo embaixo dele. A base deles é toleítica e o topo é alcalino, então tem uma diferenciação. Elas têm mais ferro, titânio, bário, zircônio e terras raras quando a gente vai relacionar com a litosfera oceânica. Então, só dela ser mais nova do que a litosfera oceânica ali, já mostra que precisa ter algum mecanismo para intrusão. Ele pode ser um hotspot, mas lembrando que tem outros métodos. Pode também ser um tipo de vulcanismo fissural. A gente pode discutir isso mais para frente, caso seja necessário. Vai ter uma aula que eu vou aprofundar um pouco mais também na litosfera oceânica e eu vou entrar um pouco mais nessa parte do hotspot. Os hotspots contra as estruturas oceânicas foi realmente um baque, foi a evidência final, porque os hotspots eles não seguem as cadeias mesoceânicas. Essas ilhas formadas pelos hotspots não seguem, por exemplo, a cadeia mesoatlântica ou a cadeia do Índico. Ou seja, ela não está seguindo o caminho comum das intrusões e ela vai cortando em alguns pontos quase que perpendicularmente essa cadeia do que era esperado de ser a formação das intrusões. No mundo tem entre 40 e 50 hotspots, 7 são os maiores, tem Islândia, Tristão da Cunha, Afá, Ilha da União, Havaí, Louisville e Páscoa. Alguns formam LIPs, ou seja, Large Igneous Provinces, grandes províncias ígneas, e muitos hotspots estão inclusive associados com as grandes extinções em massa. Os eventos de extinção em massa geralmente são associados a algum catastrofismo ou impactos em série de meteorito ou grandes
erupções. Lembrando que a erupção vulcânica ela não mataria simplesmente o que estivesse ao redor pela onda de calor, mas também joga muito gás carbônico na atmosfera, o que deixa todo um ambiente anóxico e leva a grandes extinções. E seriam os hotspots realmente spots, ou seja, o hotspot ele é só um ponto? Na década de 90, o Miller e colaboradores no trabalho eles já associaram hotspots desde a época do Gondwana até a atualidade e começou a haver um espalhamento. Ele via que tinha um deslocamento. Apesar da placa se mover, o hotspot ele não era estacionário. O hotspot dava uma leve migração. O que ele fez foi basicamente, eu vou pegar qual que é a localização da minha placa, eu vou rever toda a placa, tirar a moção dela e vou ir associando com o tempo de cada vulcanismo. A partir disso, ele viu que o hotspot não era estacionário. O hotspot mexia muito pouco, cerca de 5 milímetros por ano, mas mexia. Qual que é o grande problema do cálculo? As taxas variam demais. O Pacífico, por exemplo, ele é cercado de subducção por todo lado. Então, a taxa de o tanto que a placa está mexendo para um lado e para o outro, fica difícil você falar se realmente o hotspot mexeu ou simplesmente a taxa de movimentação da placa que foi diferente naquela época. E quanto mais antigo, a ideia é que a movimentação era um pouco mais rápida. A Terra está esfriando e a tectônica de placas vai ficando cada vez mais devagar. Então realmente não é simples de se realizar esse cálculo, mas já foi uma ideia muito interessante de saber se essas grandes zonas de baixa velocidade de onda S, se essas plumas, se realmente elas são estacionárias, se elas são um spot único. E aparentemente não são. Continuando, além das plumas, tem o que é chamado de superplumas, que são fluxos gigantescos de material ascendente da camada D2', a camada D2', que limita a mesosfera com o núcleo externo líquido, e deriva seu calor do manto e vai espalhando. As superplumas têm alguns trabalhos muito interessantes sobre ela. Tem a superpluma do Cretáceo. Esse gráfico é interessantíssimo. É um trabalho do Larson da década de 90 e ele foi comparando com a entrada da superpluma, qual que foi a variação do nível do mar, da temperatura, da geração de crosta oceânica e de black shales, dos folheiros carbonosos. E com isso ele ainda relacionou a formação de óleo. Então, quando teve a superpluma do Cretáceo, houve uma elevação do nível do mar, 250 metros acima do atual, pela deposição de rochas associadas à elevação marinha. Houve uma elevação da temperatura média global. Aqui a gente vai olhando onde foi o ápice da superpluma, onde a gente tem maior convecção de crosta oceânica. Então houve uma elevação da temperatura média global. Você joga muito gás carbônico devido ao vulcanismo, isso dá um efeito estufa que eleva a temperatura. E com mais gás carbônico, a gente consegue consumir mais plâncton, a gente vai ter mais formação de plâncton. Isso quer dizer que a gente vai ter mais folhélio carbonoso, ou seja, nós vamos ter mais petróleo. E a essa pluma, 50% das reservas de óleo estão associadas. Além disso, de Lambuja ainda vem toda uma movimentação de ascensão de magma com essas superplumas que começa a ter um monte de pipe kimberlítico, trazendo um monte de diamante junto. Então, os hotspots eles não são simplesmente geradores de ilhas, não é simplesmente um vulcanismo de base toleítica e topo passando para algo um pouco mais alcalino, mas eles também têm uma função enorme em termos prospectivos. Pessoal, essa foi a terceira aula sobre tectônica e a última aula agora vai ser sobre tipos crustais. Valeu!